Também não necessariamente. Ah, Não necessariamente, porque nos menores que 2 anos, essas proteínas no sangue que reagem contra essas moléculas do sangue que vão reagir contra as proteínas do alimento, elas têm valores flutuantes, a gente chama de imunoglobulina. Então, existe uma variação que é fisiológica nos menores que 2 anos. Então, eu posso dosar isso no sangue e vir negativo. E ser negativo apenas por conta do período de maturação imunológica. Então, eu tenho que individualizar cada caso. Para que eu vou querer esse exame agora? Se eu realmente acho que é alergia alimentar e esse exame pode dar negativo, ele não vai me ajudar. Então, é melhor esperar para ele ficar mais velhinho, uma criança de 1 ano e pouco, na época da reintrodução do leite, talvez seja melhor esperar para fazer o exame mais para frente. Isso nos muito pequenininhos. Agora, uma criança que já tem perto de 1 ano e é um caso clássico mediado por IgE, a gente pode fazer para ter esse zero, para poder ver o segmento. Porque se ele der positivo, já a gente já sabe, já tem um valor inicial para poder comparar com a evolução dele. são, é. E é importante a gente considerar isso, porque na alergia em si, a parte toda é muito relacionada desde a ocorrência, na verdade, né? Ao desenvolvimento da criança, né? A sua Sim, maturação, maturidade, no caso, a maturidade fisiológica. imunológica. É, Tanto do trato gastrointestinal quanto imunológica, está tudo relacionado, de fato. e aí a gente precisa realmente acompanhar isso para ter noção. Inclusive para diferenciar, né, com relação à questão do próprio diagnóstico, porque existem alguns quadros que são comuns a outros, e que pode não ser nada, que pode ser a própria imaturidade do desenvolvimento da criança ainda, como o refluxo, por exemplo, né? E aí a criança Sim, já. eu ia até. E aí o pai já acha que aquele refluxo já pode ser um quadro de alergia, quando na verdade pode não ser, na verdade, não necessariamente ser. Isso, eu ia até comentar quando você falou naquela fase, quando você falou no comecinho que a gente tem que estar sempre observando a criança. Às vezes, quando não tem uma boa pediatra que consiga dar essa segurança para os pais, muitos pais, eu ia usar uma expressão que eu acho que nem existe, patologizam. Tudo vira doença. Ah, mas ele chora demais, deve ter refluxo. Ah, gofa demais, deve ter refluxo. Deve ser um problema. Então, às vezes a gente precisa de alguém com segurança perto dessa família para poder tentar explicar para a família que às vezes é o padrão basal mesmo de um bebê. E a gente tira muito se é ou não um problema pela evolução do peso. Como é que essa E, criança está ganhando peso? Porque muitas vezes o choro pode sim ser um componente de uma manifestação de um quadro álgico, por exemplo, de dor, mas muitas vezes o choro é reflexo de inúmeras outras coisas, de uma família insegura, de uma mãe que está ansiosa, que, meu Deus, quem não, né? Toda é mãe vai altamente passar por esperado. ansiedade nos primeiros meses de vida da criança. Meu Deus, nasce uma mãe, nasce uma criança, nasce uma mãe junto. Então, todos esses fatores aí são importantes de serem observados.